Da última vez que eu trouxe a palavra, eu falei sobre palavra, certo? O poder das palavras, o poder que existe naquilo que você fala, naquilo que você diz, naquilo que você sai da sua boca. E quando nós nos convertemos, nós não temos noção do quanto as palavras nos afetam. O quanto as palavras nos afetam. Nós temos ensinado isso há muito tempo aqui na igreja, muito tempo. Mas eu mesma, nesses últimos meses, eu tenho sido surpreendida com uma revelação extraordinária do que é esse poder da palavra e como você pode ter palavra dupla, palavra dobre na sua boca. Então uma pessoa pode dizer que ela crê na palavra de Deus na totalidade dela e em seguida dizer assim, mas a gente está com um problema financeiro, eu estou com medo de ser mandado embora, eu acho que não vai dar o dinheiro para pagar o aluguel, então eu creio na totalidade da palavra de Deus, mas eu estou doente, eu não estou me sentindo bem, eu não sei, acho que eu vou pegar gripe. Estou sentindo os sintomas da gripe. Então as suas palavras são veneno para o seu organismo. E uma coisa que eu quero dizer, achei muito bonitinha a Bia quando chegou, ela comprou um caderninho porque ela aprendeu que precisa anotar. Você sabia que a sua mente, o seu cérebro não foi feito para guardar? Seu cérebro não foi feito para guardar. Então aquilo que você recebe aqui na igreja, amanhã você muito provavelmente já vai ter esquecido. 70% é esquecido. Quando você aprende na escola, como é que você se dá bem na escola? Depois você tem que estudar para lembrar aquilo que foi falado. Mas se você tivesse a matéria no dia e antes de dormir, naquele mesmo dia, você desse uma revisada naquilo que foi escrito, você nunca mais ia esquecer. Então é importante que vocês escrevam, que vocês registrem, porque Deus quer mudar a nossa vida. Ele quer fazer uma coisa radical e extraordinária nesses dias na nossa vida. Então as suas palavras são veneno para o seu organismo. Muitas coisas que você fala, quando você fica falando para as pessoas, para os outros, sobre os problemas que você está enfrentando na família, você vai viver em problema. Acho que eu nunca vou sair disso. Acho que nunca vai dar certo. Você acabou de tomar veneno. Quando você diz, acho que não vai dar certo, acabou de tomar veneno. Quem fala em doença, pode perceber, analisa. Uma pessoa que vive falando em doença é uma pessoa que vive doente. Uma pessoa que vive falando de medo, sobre medo, é uma pessoa medrosa. Uma pessoa que vive falando de pobreza, vive com problemas financeiros. Observa as pessoas que você conhece. Então aquilo que você fala é aquilo que você vai ser e vai ter. Nós temos a música da Fernanda Brum que nós cantávamos aqui, eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou, eu tenho aquilo que diz que eu tenho, e eu faço aquilo que diz que é para eu fazer. Só que no dia a dia, você sai e canta essa música, e no dia a dia você vai e muda toda aquela linguagem, para uma linguagem de incredulidade e de dúvida. É isso que você vai ter. E a palavra de Deus garante que nós temos a vida que falamos. Nós temos a vida que nós falamos. E como eu falei, eu lembrava o tempo todo quando estava construindo essa palavra, que eu falava que não é aquilo que você fala de vez em quando. Nossa, acabei de falar, acho que eu estou gripado. Quer dizer então que eu vou ficar gripado? Não. Não é aquilo que você fala ocasionalmente, mas é aquilo que você fala habitualmente. Não vai acontecer só porque você disse uma ou outra vez, mas vai acontecer quando você diz, e a única pessoa que respondia quando eu falava, quando eu preguei, foi o Bruno. Vai acontecer quando você diz, lembra, Bruno? Tempo suficiente. Quando você diz habitualmente, quando você diz vez após vez, você fica falando, é isso que você vai ter, é isso que você vai ser. E Colossenses capítulo 3, verso 16, eu até vou ler, que eu acho essa palavra tem tudo a ver com o que eu trouxe
da última vez. Diz assim, Colossenses 3, verso 16. Só um instantinho, chegando aqui. Diz assim, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em outras traduções habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Para que você tenha uma linguagem vencedora, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Até aí. Para que você tenha uma reviravolta na sua vida, eu vou explicar daqui a pouco essa reviravolta, é preciso que a palavra habite em você ricamente, abundantemente. É preciso que você tenha essa palavra morando dentro de você, fazendo parte do seu DNA, fazendo parte de você. Então a palavra de Cristo deve habitar ricamente em você, senão aquilo que você tem falado muitas vezes funciona como veneno para a sua vida. Amém? Mas nós viemos trazendo na sequência, foi a palavra que eu trouxe um mês atrás. E as pessoas experientes espiritualmente entenderam que está tendo uma sequência no que está sendo falado aqui. Por exemplo, o Bruno, quando veio trazer a palavra, e aquela palavra foi um revertério, foi um borboleio aqui. E eu quero falar um pouquinho, uma resumida na palavra que o Bruno trouxe. Basicamente seria, deixa ir, não insista. Deixa ir. Não insista. Ele fala sobre Jonas, mas uma coisa que eu queria lembrar de vocês em Jonas é que Jonas começou a fugir de Deus. Jonas começou a fugir de Deus. E olha o que acontece quando uma pessoa começa a fugir de Deus. Jonas capítulo 1, no verso 3, diz assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. A pessoa que foge de Deus, ela começa a descer. Ele desceu para Tarsis, desceu para Jope, desceu, pagou a passagem, desceu para o navio. Quando ele chegou no navio, no verso 5, lá embaixo, ele desceu para os lugares do porão. Quando os homens descobrem que o problema era Jonas, relutantemente, o capitão do navio joga Jonas para fora do navio. E o que acontece? Ele desce para a barriga do peixe. Certo? Quando a pessoa começa a fugir de Deus, ela começa a descer. Descer, descer, descer. E uma coisa que ficou impressionante na palavra do Bruno é que o capitão não queria jogar Jonas. O barco estava quase indo a pique, estava quase afundando, e ele não queria jogar Jonas. É diferente de Paulo, quando teve uma tempestade, que Paulo fala assim, ninguém pula do navio. Por quê? Porque Paulo não estava fugindo de Deus. Falou, se um daqui sair, nós vamos afundar, todos devem ficar. No caso de Jonas, ele teve que ser lançado fora. E essa palavra, queridos, é uma coisa assim que mexeu, viu? Porque às vezes você está segurando pessoas e coisas na sua vida que já era para ter saído. Deixa aí, não insiste. Às vezes você está insistindo com uma pessoa, e eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu tinha uma compreensão de que amigos tinham que ser para sempre. Quando perdi uma amizade, nossa, aquilo partiu o meu coração. Era difícil, até entender que tem pessoas, amizades vêm e vão, pessoas na nossa vida vêm e vão. E às vezes, querido, me parece radical, mas na Bíblia também fala sobre isso. Paulo fala sobre isso em Coríntios. Às vezes até um casamento. Deixa aí, não insista. Já foi, se afinir, the end. Já foi. Mas isso de acordo com o que está escrito lá na palavra. Se a pessoa que não quer ficar com você, e ela não é cristã, ela quer ir embora, deixa aí, não insista. Não fique amargando.
E é uma coisa assim que para mim é tipo um desapega. E às vezes de coisas, de fotos antigas, fotos de ex-namorado, carta de lembrança. Eu esses dias me peguei lembrando de um chefe que eu tive, eu era secretária dele, e eu tinha um carinho por aquele chefe maligno. E ele foi maligno na minha vida. Era uma lembrança maligna. Deixa aí, não insiste. E essa foi a palavra que o Bruno trouxe. Aí vem a Camila falando sobre aperte play. E tem um Reels ali que foi colocado no Instagram, fabuloso aquele Reel. Dizendo assim, olha, você sabe jogar o jogo da vida sério. Está na hora de começar o jogo da vida sério. Está na hora de dizer, agora é sério, agora eu vou fazer direito. Eu sei como é, eu aprendi como é. Porque Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer levar você para novos níveis com Ele. E se você ficar insistindo em ficar nesse nível, que nem disco furado, você primeiro não avança. Talvez você fique igual Jonas, descendo e empatando a vida. E aí você vai descobrir que você passou uma vida inteira e você só tinha uma vida e você perdeu, desperdiçou, não apertou play. Lembra que ela falava, você só tem uma vida, não tem outra. E eu quero só fazer um parêntese aqui para explicar para vocês uma coisa. Como teve várias coisas que nós fizemos, que Deus veio no momento para falar conosco, falou, olha, deixa ir, não insista, aquilo que é como fazia, não é para fazer mais. Então nós tínhamos aqui escolinha para crianças, o MI, nós tínhamos o Ministério Infantil, até o Senhor vir confrontar. Crianças, pode ficar tranquila, sabe, ouvir uma fala que eu vou para uma igreja grande que tem um ministério para crianças, porque eu não consigo prestar atenção na palavra, meu filho não deixa. Então quando seu filho tiver 12, 13 anos, ele não vai deixar você viver. E aqui na igreja, você pensa que está andando assim, não está prestando atenção, está ouvindo tudo. Ouve tudo, eles são capazes de aprender tudo, de entender tudo. E a criança ficava no Ministério Infantil até 12 anos. Quando chegava o tempo de sair do Ministério Infantil, era um chororô, porque ela não queria sair de lá e vir para cá. Quando chegava aqui, ela não tinha aprendido como ficar na igreja. Pais cristãos com filhos desviados são piores. Os filhos de pais cristãos são piores do que aqueles que não são. Por quê? Porque eles não aprenderam a ficar na igreja, não aprenderam com os mais velhos. Os rapazinhos, os meninos, não aprenderam a ficar perto de homens de verdade, para aprender como ser homem. E aí quando ele casa, ele não sabe sustentar a mulher, tem que pôr a mulher para trabalhar, porque senão ele não vai dar conta do negócio. Aí ela tem 2, 3 filhos, não pode ter filho, porque tem que ajudar a sustentar. Você entende por que as mudanças que Deus foi fazendo em nós? Não se importe com as crianças, eles estão aprendendo, eles estão ouvindo, ok? E aí veio a palavra do Ronaldo logo na sequência, que ele falou sobre portas. Ele falando sobre as portas que Neemias veio para restaurar em Jerusalém. Veio para restaurar, e qual o significado daquelas portas? E ali ele deu aquela ilustração maravilhosa, falando que o pastor ficava assim na porta. Dá medo de eu cair aqui? As ovelhas passavam e ele ficava contando, ele sabia quem eram as ovelhas que estavam passando por ali. E Jesus fala que ele é a porta e nós passamos pela porta. E agora nós somos portas dimensionais. E hoje eu quero falar sobre entrando nas dimensões espirituais. Deus está querendo nos avançar de nível, nos levar a novos níveis. Quem vai? Quem são aqueles que vão estar lá? E como nós chegamos, como eu cheguei até aqui? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho. Quando nós morávamos em São Paulo, eu morava na casa da minha mãe, era um sobrado, nós morávamos na parte de cima, as crianças eram pequenas, e nós éramos em 4 amigas.
cada amiga com seu marido e os seus filhos. Então, onde eu ia, as amigas iam. Então, elas me ligavam, eu queria às vezes estar aí escondida, não tinha como. Onde você vai? Eu falei, eu estou indo para Ibirapuera, quero levar os meus filhos no planetário. Vamos junto. Onde você vai no feriado? Eu vou para a praia, nós vamos junto. Onde você vai? Vamos para o parque, lá em São Paulo tem muito parque. Vamos junto. Então não tinha meio da gente andar separado e nem dar atenção para os filhos, porque a gente andava junto o tempo todo. E um dia, eu pedi a Deus, eu não quero morar na casa da minha mãe, me dá um lugar, me dá um pedaço de terra, nem que seja no sertão do Mato Grosso, mas me tira daqui, meu Deus, me dá um lugar, eu quero sair daqui. Mas eu não fui para o sertão do Mato Grosso. Quando eu cheguei em Sumaré, o meu pedaço de terra ali, gente, não tinha lixeiro, não tinha telefone ainda, não tinha linha telefônica. Tinha pato. Não, o Ronaldo matou a família de patos. Não tinha, ele matou a família de patos. Não é que tinha, ele matou com o carro, passou por cima. Foi um assassinato na estrada. Foi sem querer, gente. Ele passou, estava 100 por hora, a família estava passando, a mãezinha com os patinhos, tudo em fileira assim, o Ronaldo passou por cima. Não tinha como ele desviar, senão quem ia morrer era a família dele, tá? Então, quando nós viemos para cá, era assim. Só que assim, não havia perspectiva de nós virmos para sairmos de lá da casa da minha mãe. Não havia a menor hipótese. E um dia eu fui numa igreja, nós íamos continuamente nessa igreja, eu e minha mãe, e o pastor era profeta, e ele me trouxe uma profecia. E ele falou assim: Deus está por tirar você deste lugar. Ele vai tirar você das tuas amigas e da tua mãe. E eu fiquei meio de Israel assim: como, Senhor? Eu nem dou atenção para elas. Eu nem vivo com a minha mãe, eu fico no meu canto. Como assim, Senhor? Mas eu confiava muito nele. Ele era um profeta respeitável, tal. E aquela palavra, ele falou: eu vi o caminhão de mudança e você não vai ficar na cidade de São Paulo. Eu queria ir para o sertão do Mato Grosso, estava de bom tamanho. Mas até aí, as amigas. Mas como assim as amigas não me afetam, não me afligem, nada? É boa a comunhão com a gente, é boa. E tudo que a gente fazia junto. Uma vez nós descemos para a praia. E uma das amigas ela tinha problema com barata, mas era um problema doentio. E 2h da manhã, a gente ali preparando, né, as coisas, tal, ela viu uma barata. Nós tínhamos descido naquele dia, mas ela fez um show tão grande que todos nós 4 com a família subimos de volta para casa, por causa que ela tinha visto a barata. Enfim, Deus falou: vai tirar você das suas amigas e da sua mãe. Logo em seguida, o Ronaldo veio com uma proposta da empresa que ia transferir ele para Campinas. Beleza, viemos para Campinas, show, maravilha. Minhas amigas vinham me visitar sempre. Quando elas vinham visitar, elas vinham para passar o dia ou para dormir. Minha mãe vinha me visitar sempre. Então, continuei com o problema. E ali naquele lugar, eu fiz outra amiga, que era a pastora Ana, no condomínio que nós morávamos. E foi uma amizade assim, daquelas bem fortes. O que Deus fez? Meio assim: você não vai jogar do barco? Eu já tirei você não vai tirar. Deu um revertério no meio das amizades, gente. Deu um revertério, um rebuliço. Na morte do meu pai, assim, que nenhuma. Além dessas, eu tinha minha amiga de infância que me levou para Jesus. Nenhuma. Nós viemos para Sumaré, não veio ninguém. Deus vai e leva a pastora Ana para Guararapes. Primeiro ele me tirou das amigas, me trouxe. Depois ele tirou a minha amiga Ana e levou para longe, 400 quilômetros. Você não vai atender, você não vai aprender. E a minha mãe naquele negócio de vem, meu pai morre. E a minha mãe para também com aquela fissura de ficar em cima. Porque eu dizia que não tinha interferência, mas tinha. E aí nós viemos para cá, e aí o nado começou
azucrinar meu ouvido que ele queria que eu reconciliasse com uma das amigas, que é mãe de amigo de infância, mas ele ficou na minha bota, ele queria, porque ele queria, e eu tentei de novo. Foi um horror, gente, foi um horror. Deus tinha me tirado de toda aquela situação. Não tente separar aquilo que Deus já... Não tente unir o que Deus separou. Lembra, o casamento é assim: ninguém separe o que Deus uniu. No caso de algumas situações, não tente unir o que Deus já separou. Não tente trazer para a sua vida novamente aquilo que Deus já levou. Essa é a minha história com Jonas. Deixa aí. E aí eu fui entender. Aí, assim, eu sempre tentando as amizades, né? Veio uma missionáriazinha, uma moça que ficou, eu acho que 1 ano. E aí eu assim, que eu muito crente, né? Eu queria construir um quarto do profeta na minha casa, para a missionária quando viesse ficar lá. A Claudinéia, assim, era das amigas, muitas amigas, tal. E um dia, essa amiga trouxe uma amiga para fazer cura interior comigo. Fiz cura interior com ela. Quando deu 5 horas da manhã, deu um revertério de amizade assim. Foi... Nunca mais eu nem ouvi falar dessa moça que mora perto da casa da minha mãe. Você não vai parar? 10 anos depois, Deus vem no encontro e fala comigo assim: eu queria te ensinar a depender só de mim. E você dependia das suas amigas. Você dependia da sua mãe. Eu não sei qual é a sua história, eu sei qual é a minha. Comigo, Deus queria me ensinar dessa forma. Quando eu ia para a casa da pastora Ana, era para ficar 5 dias. Perturbação na casa dela, eu perturbando a vida dela, com 3 crianças. No dia que a Ana Beatriz morreu, foi a última vez que nós fomos lá para ficar dessa forma. Agora, quando eu vou, eu fico no hotel. E quando ela vem, ela fica no hotel. Aí nós somos ótimas amigas. Quando Deus quer tirar algo de você, não tente segurar. Quando Ele está trabalhando, Ele quer levar você a níveis maiores. Procure entender o que é que Deus está fazendo. Senão você vai ficar como o povo de Israel, que ficou 40 anos rodeando a mesma montanha. A mesma montanha. Às vezes você está rodeando a mesma montanha e não entende por quê. É Deus que está trabalhando com você e Ele quer que você avance. Ele quer te levar para a terra prometida, para Canaã. Ele quer fazer você atravessar o Rio Jordão e entrar em dimensões espirituais. Deus não trouxe você para o reino de Deus para você viver uma vida em que Jesus morreu por você. Hoje é o dia da Páscoa. E aí você vai ter, para que você tivesse uma vida religiosa, ir na igreja no domingo e todos os dias ler um pouquinho da Bíblia e fazer um pouquinho de coisa e depois esquecer que Ele existe o resto da semana. Ou ir na igreja no domingo e o resto da semana esquecer. Ou então orar apenas quando você tem crises, porque quando a gente tem crise, todo mundo se converte, todo mundo fica muito crente. Mas Deus não nos separou para isso. Ele nos separou para relacionamento. Deus se importa com os seus detalhes. Ele quer ouvir você falar com Ele dos seus fracassos, das suas fraquezas, dos seus defeitos. Porque Ele não sabe, Ele sabe tudo. Mas Ele quer que você conte para Ele. Ele quer que você conte com Ele. Ele quer que você fale com Ele sobre tudo. Eu tinha aprendido que existe vida secular e vida cristã. E aí fazia uma diferença. No dia que você vai na igreja é vida cristã, durante a semana é vida secular. E nós não temos essa divisão. Quando eu vou ao supermercado, se eu consagro aquele tempo ao Senhor, é como estar na igreja. Ali eu estou vivendo uma vida santificada, uma vida de relacionamento com Deus. E é tremendo. E essa parte da palavra que o Ronaldo trouxe, na palavra dele, falando que aquilo que você consagra, gente, aquilo trouxe um boom para mim, que eu quero repetir para vocês. Quando você consagra algo ao Senhor, aquilo não é mais seu, então é dele. Então vamos imaginar que eu consagrei a minha casa ao Senhor, e o ladrão tenta entrar na minha casa. Ele vai entrar na casa do Senhor, se o Senhor deixar. Você entende? Eu consagrei meus filhos ao Senhor. Meus filhos vão se desviar se eu não ensinar no caminho que eles devem andar.
Mas se eu consagrei ao Senhor, eu apresentei ao Senhor e eu consagro todos os dias. Eu consagro todos os dias para tocar nele. Vai ter que passar por cima do Senhor. Entende essa questão da consagração? Quando você consagra ao Senhor, já pertence ao Senhor. Ele falou sobre o dízimo. Você traz 10% e entrega ao Senhor. Sabe o que você fez? Você consagrou o restante ao Senhor. Os 90% agora, Ele vai ajudar você a prosperar nesse negócio. Queridos, o nosso maior medo não deveria ser falhar. O nosso maior medo deveria ser ter sucesso em coisas que não valem a pena. Vou falar uma coisa. O Nado estava mostrando, ele tem uns vídeos aí de um cara que ele é assim, tem uma multidão de seguidores e tal, porque ele posta coisas que ele come. Aí estava mostrando uma moça postando coisas que ela come. Gente, é muito sucesso em coisa que não vale a pena. A moça estava comendo numa panificadora ovos de Páscoa. E ali todo mundo, nossa, deve ser uma delícia. Gente, ter sucesso é uma coisa que não vale a pena. Então não tem problema em você ter medo de falhar, mas tenha problema em ter medo de ter sucesso em coisas que não valem a pena. E aí eu quero falar para vocês que existem duas realidades paralelas. Eu estou aqui agora, eu estou vivendo na realidade física natural. Eu estou aqui, vocês estão me vendo. Mas ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais. E esse é um problema que nós precisamos vencer na nossa vida, porque nós só conseguimos ver aquilo que o nosso olho vê. Nós não entendemos que existe uma dimensão espiritual ao mesmo tempo, e que Deus quer falar conosco o tempo todo, que os anjos do Senhor, aqueles que me cercam, aqueles que trabalham por mim, estão pelejando. Se eu entender tudo isso, se eu começar a entender, e eu queria mostrar para a Ana uma imagem que eu queria colocar, de um pé sendo colocado do outro lado, na outra dimensão, e eu na física. Eu estou em duas dimensões. Eu vivo aqui e eu vivo aqui. Deus quer que nós sejamos treinados em dimensões espirituais. Ao mesmo tempo em que vemos e atuamos diariamente no mundo físico natural, nós temos a realidade espiritual sobrenatural. E a tristeza e o desperdício de ser cristão e nunca entender que nós podemos entrar por outras dimensões espirituais. E quando você entra por outras dimensões espirituais, queridos, você começa a resolver problemas insolúveis. Você começa a viver situações inexplicáveis. Você começa a ter tempo com Deus de uma forma que nunca você sonhou que fosse possível. Mas é necessário treinar o fluir da unção para exercitar essa vida espiritual. Pessoas como Elias, Daniel, Ezequiel, João, Enoque, viveram em duas dimensões ao mesmo tempo. E eu queria que essa igreja, eu peço a Deus que essa igreja receba uma revelação tão poderosa de Deus, que fala, opa, que vidinha que é essa de crente que não anda nas dimensões espirituais tendo acesso. É meu direito, é teu direito viver assim. E Deus tem nos levado. Ele falou lá atrás, olha, muda as suas palavras. Está na hora de você ter uma palavra só. Você fica doente, você fala mais, pelas feridas de Jesus eu já fui curada. Você se sente fraco e você fala assim a palavra de Deus, diga ao fraco, diz Deus, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou guerreira. Quando você está bem, não quando você está mal. Quando você se sente forte, não quando você se sente fraco. A palavra diz que eu sou guerreira, eu sou forte. Queridos, a maior parte do tempo nós podemos passar nos sentindo mal, mas se nós começarmos a falar aquilo que está escrito sobre nós, dia após dia, tempo suficiente, vai haver uma mudança tão radical na sua vida. Você vai entrar por lugares espirituais tão radicalmente
que é o que Deus quer para você. Você acha que Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida de ir para a igreja, de ter um ministério, só isso? Ter vitóriazinhas de vez em quando, só isso? Não, Ele quer nos levar para dimensões espirituais com Ele. E nós precisamos dizer tempo suficiente, mudar a nossa linguagem, mudar a nossa mentalidade, deixar ir o que tem que ir da nossa vida e jogar sério o jogo da vida com Deus, para passar por novos níveis e entrar por portas, pelas portas que o Senhor nos abriu. E eu quero falar que Deus quer que você seja a porta andante. Ou seja, vamos ver se você entende. Tem uma pessoa aqui no teu trabalho que está sofrendo com alguma situação ruim, e você está aqui, e aqui você está na dimensão espiritual, está na física. Através de você, você é a porta, vai passar para essa pessoa a solução em Deus. Você é uma porta andante. Através de você vai vir cura, através de você vai vir libertação, através de você vão vir milagres, através de você vão vir restauração de famílias. Deus não quer que o pastor, a pastora seja assim. Deus quer que cada um de nós sejamos assim. Nós somos portas andantes. Não importa se você é uma porta fechada o tempo todo, mas você é uma porta andante. E através de você flui saúde, flui libertação. Através de você, Deus faz uma grande obra. Sabe o que Deus teve que fazer comigo? E que Ele vai fazer com você? Ele teve que tirar minhas amigas. Tirou amigas do mundo, porque chegou um tempo que eu não tinha mais amigas do mundo. Eram amigas cristãs, todas elas. Mas também tirou as amigas cristãs. Deus tirou minhas amigas. Deus levou um tempo para mudar meu temperamento. Deus levou um tempo para domar o meu mau gênio. Eu sou assim. Não, Deus levou um tempo. Deus levou um tempo para eu reconhecer o erro. Deus levou um tempo para eu sair do controle e trazer Deus para o controle. Deus levou um tempo para começar a mudar minha mentalidade e também para começar a mudar as minhas palavras. Você sabe de uma coisa? Ele fez comigo, Ele faz com você, porque Ele quer te usar. Você não está aqui para prosperar naquilo que você faz apenas. Deus quer usar você e tem um propósito para a tua vida. Tem um propósito glorioso para a tua vida. E Ele quer que você seja a porta para alcançar outras pessoas. Olha como funciona esse negócio de porta. É tão grande, tão grande. Esses homens, Elias, Daniel, Ezequiel, João, Enoque, eles tinham tanta intimidade com o Espírito Santo que eles ficaram conectados o tempo todo com o mundo espiritual. Quando você lê os livros deles na Bíblia, você vê, uau, eles eram demais. Deus faz acepção de pessoas. De vez em quando o Ronaldo perguntava, Senhor, será que o Senhor não faz acepção de pessoas mesmo? Eu não estou vendo isso aqui fluir desse jeito. Porque você olha um pastor que tem o mesmo tempo de igreja que eu sou pastor, e tá foi porque a história dele é uma e a história tua é outra, e ele está tratando com você, e ele está lidando com você, e ele vai fazer você passar por todo esse trajeto. Mas enquanto você ficar circulando a mesma montanha o tempo todo, você vai ficar ali, porque o povo morreu ali, porque eles não avançaram de nível. Eu ia até falar para você, repete comigo, eu não vou ficar circulando a mesma montanha. Eu ia falar para você, repete comigo, eu vou jogar o jogo da vida cristã de verdade. Eu ia falar para você, repete comigo, eu vou ser porta andante. Repete comigo, eu vou falar palavras que não me destruam. Eu vou falar palavras que não sejam veneno. Eu não vou falar palavras para os meus filhos, para minha família, para as pessoas, para mim mesmo, que sejam autodestrutivas. Nós temos andado por esse lugar aqui falando, essa igreja nasceu para ser assim, assim, assim. Essa igreja vai ser assim, assim, assim. Eu quero te desafiar. Diga o que você quer ser. E você vai ser. Você acha que eu estou falando bolinha de batatinha, gente? Estou falando sério. Diga o que você quer ser e você vai ser. Porque se você falar vez após vez, tempo suficiente, é isso que você vai ser. Nossa, não vejo a hora de me aposentar, ter uma rede, ficar de barriga para cima, só tomando água de coco. Aí você se aposenta com 60 anos, com 70 você morre, porque Deus não te fez para isso.
Eu falei assim, olha, Ronaldo, ontem a gente brincando, né? Eu falei, tal, me trata com muito carinho. Agora, nesse momento. Aí ele falou, por que você vai morrer? Eu falei, vou morrer. Daqui a 40 anos, se Jesus não voltar antes. Nossa, Cal, é muito tempo. Eu falei, mas vou morrer uma velha lúcida, inteira, vou fazer exercício até o fim. Gente, de vez em quando eu pego umas partes assim, nossa, Tauia, quanto músculo, tem músculo aqui, tô cheia de músculo, gente, que delícia. Se eu soubesse disso quando eu era mais jovem, eu teria feito. Tô cheia de músculo e vou ficar radical. E se a minha vida com Deus, como pastora, como mulher de Deus, até aqui foi assim, me aguardem, porque agora vão ouvir falar de mim. Porque você diz o que você quer ser. Eu disse o que eu quero. O que você quer ser, você será. Você está entendendo? Só que existe esse processo. E eu tive que, a duras penas, você não vai abandonar as amigas, eu arranco elas de você. Eu vim para cá, as amigas vieram atrás, então eu arranco você delas. Você vai continuar com a sua mãe grudada na família assim? Tá bom, arranco também. Arrancou, vai arrancando. Gente, Deus, eu não estou entendendo nada. Você não foi feito para entender, você foi feito para obedecer. Amém? Olha como funciona a dimensão espiritual. Quando você ofende alguém, você fez isso no mundo físico. Você ofendeu alguém, o marido, a mulher ofendeu alguém no mundo físico, mas no mundo espiritual vai deixar uma marca de pecado. Então no outro dia a pessoa não vai lembrar mais, não tem mais aquela marca física, desapareceu, mas espiritualmente isso está registrado, porque tem coisas que se eternizam, ficam registrados. E se uma porta se abre para um demônio, pode levar tempo e esforço para que haja libertação. Você entende? Quando você ofende alguém, quando você amaldiçoa alguém, o peso que tem isso, você não tem noção de que crente é um negócio poderoso. Quando crente fala, crente pode ser bruxo ou pode ser santo. Com aquilo que fala, porque aquilo que sai da tua boca se eterniza quando você fala tempo suficiente. Deu para entender? Deus quer nos levar para entrar pelas portas. E o texto que eu tinha separado, acabei não lendo, é com esse texto que eu quero encerrar. Segundo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, texto de Bruno. Queridos, tem textos da Bíblia que na minha oração eu leio todos os dias. Por exemplo, como eu quero que os meus filhos sejam, com a família deles. Todo dia eu leio aquele texto em oração, eu oro aquele texto todo dia. Por exemplo, Salmo 112. Os meus filhos serão poderosos sobre a terra. Fazenda e riquezas haverá na casa deles. Eu oro todos os dias. Você quer uma mudança de vida? Você quer uma mudança de chave? Você vai ter que fazer alguma coisa. Porque marchando no mesmo lugar, rodeando a mesma montanha, você não vai chegar aonde você sonhou. Você pode morrer neste lugar. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração humano, são as que Deus preparou aos que o amam. E aí vem, mas Deus, quando entra mais Deus, isso é para arrebentar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tem uma tradução que diz assim: os segredos de Deus, o Espírito Santo penetra. Quem queria saber aqui os segredos de Deus? Quem gostaria de saber os segredos de Deus? Quem gostaria de ter revelação do segredo de Deus? Uau! Segredos de Deus. Você já viu na Bíblia, no Antigo Testamento, escrito assim: quem pode conhecer os pensamentos de Deus, para que possa dar conselho para ele? Quem já leu isso? No Antigo Testamento. Mas aqui está dizendo assim: porque o Espírito
penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Na minha tradução está, para que Ele me ensine tudo que me é dado por Deus, as quais também falamos com palavras não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí vem o último versículo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos Você já parou para querer? Mas eu queria saber o que Deus pensa. Eu queria que Deus me dissesse o que fazer agora. Eu queria ser uma formiguinha para entender Deus. Aqui ele está falando assim: olha, naquela época nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas Deus, pelo Espírito dele, deu para você a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Deus. Então você tem a mente de Deus. Mas você acaba deixando ela como terreno baldio, para o diabo jogar lixo dele. Deu para entender? Você entendeu que você pode deixar a sua mente, a sua vida, como terreno baldio, para o diabo jogar o lixo dele, e você vira lixão do diabo. Ele foi derrotado para sempre. Ele foi derrotado eternamente por Jesus. E você é de Jesus, e Jesus falou assim: você derrotou ele eternamente em mim. E você deixa ele zombar de você, quando você pensa errado, quando você fala errado, quando você faz errado. Ele quer fazer você entrar por essas dimensões que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano. Se eu colocar o pé, tem uma porta dimensional aí. Eu ia te mandar a imagem, Ana. Quero encerrar com isso. Quero terminar com uma música alegre, que nós já cantamos. Olha, está acabando. Tá vendo como ela sabe? Ela sabe, eu estou falando que criança entende. Manda para a escolinha lá para desenhar, para aprender de Moisés e Jonas o resto da vida. Nunca mais vai parar de aprender de Moisés, Jonas, Davi. Vem para cá, vai aprender a palavra de Deus e vai saber. Gente, quando eu ia para a igreja, as crianças eram pequenas, era uma igreja que gravava para televisão, então não podia ter barulho de televisão. Então os obreiros vinham praticamente querer arrancar as crianças do braço da mãe, né? E eu sentava eles no cantinho aqui e falava: vocês não vão sair. E elas vinham e falavam: a gente vai levar. Eu falei: não vai. A gente vai. Não vai. E se ele fizer barulho, não vai fazer barulho. Não vai, pode ficar tranquilo. Não vai sair daqui. Olha que homem de Deus. Deus quer que os seus filhos sejam tremendos. Deus quer que os seus filhos sejam conhecidos entre os povos, famosos entre as nações. São discípulos do Senhor, que tenham a mente de Cristo. Gente, você não se alegra de saber que você tem a mente de Cristo? Ah, dá licença. Aqui você fala assim: olha, você vai falar de escassez. Deus não quer que você seja pobre. Ninguém vai se alegrar com isso. Está todo mundo aqui nadando em dinheiro? Todo mundo nada em dinheiro aqui, né? Deus não quer que você seja pobre. Jesus se fez rico. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E aí você fica falando de dívida, de pobreza, de CLT, de aposentadoria, de doença, de problema, de medo. Fala problema e você vai ter problema.
Eu ia falar para você, fala para quem está do seu lado, fala problema e você vai ter problema. Deixa eu falar para você mesmo. É que eu não gosto mesmo, eu não gosto. Continua falando problema e você vai ter problema. Você conseguiu a porta? Beleza. Nós vamos orar. Quero que você aprenda que você pode viver em 2 lugares. Quem quiser conhecer as dimensões do Espírito terá que ter um relacionamento com Deus. Como é que a gente tem um relacionamento com Deus? Das disciplinas espirituais que foram faladas na sala de oração essa semana. Você precisa gastar tempo com Ele. Sabe o que você pensa que é oração? Só aquele momento que você ajoelha e fica ali um tempo. Não, Deus quer conversar com você o dia inteiro. Lembra que eu falei que ir no supermercado para mim se tornou sagrado? Porque antes de ir eu consagro. Gente, eu tô dando para vocês dicas. Sabe que eu brigo com o meu corpo? Você para de bocejar, cala tua boca. Acorda. Lembra que Davi fala assim? Por que você está abatido, minha alma? Espere em Deus, para com isso. Acho que ele bate na alma dele. Por que você está abatida? Por que você está com sono? Acorda. Eu quero isso que Deus falou que é para mim. Quando eu vou no mercado, nós vamos fazer compras. Eu consagro, Senhor. Eu estou consagrando essas compras ao Senhor. E eu peço teu favor por fazer compras. E eu falei aqui da outra vez, queridos, eu vou todo mês, eu gasto a mesma quantidade de dinheiro, compro a mesma quantidade de coisas e às vezes mais. Quem é aqui que vai todo mês e gasta o mesmo dinheiro e traz as mesmas coisas? Alguém? Eu sei que não, porque os preços aumentam todas as semanas. Mas eu vou e eu gasto. Por quê? Porque eu consagro a minha ida ao mercado. Limpar a casa, eu consagro aquela limpeza de casa. Tem dia que eu e o Ronaldo olhamos um para o outro e falamos: você está a fim de fazer exercício hoje? Nem um pouco. Está a fim de correr hoje? Nem um pouco. Mas eu consagro esse tempo também. Eu falo: corpo, não é você que manda. E você vai gostar, você vai gostar. Eu não falo mais que eu não gosto de fazer exercício. Eu não falo mais. Aquilo que você fala é aquilo que você tem. Eu não falo que eu não gosto de fazer exercício. Eu falei: eu gosto muito de fazer exercício. E eu vou ter todos os músculos que eu quiser. Eu só não quero ser aquelas mulheres musculosas horrorosas. E eu vou ter saúde. E eu vou ter abundância de vida. E eu vou ser assim. Você vai dizer o que você quer ser. Alguém aqui quer dizer o que quer ser? Só eu? Nós vamos ficar de pé. Mais uma vez, obrigado pelo caderno, que não ando mais com as minhas folhas. Olha um portal. A ideia é mais ou menos essa. Esse aqui, ele está aqui na dimensão física. Mas ele entra para o outro lado. Do outro lado, quem está no físico não vê nada. Mas ele vê, ele sabe. Você entendeu? Obrigada. Vamos orar. Eu pedi para o Bruno cantar Jesus em Tua Presença de novo. Bruno, seja o maior negão que você puder ser. Não, negão na voz. Canta feito negão, daqueles negão de arrebentar. E você vai cantar com força, entendendo essa música. É legal quando o pregador está aqui em cima e ele olha para as pessoas que ouviram a palavra e alguém chega e fala assim: eu gostei muito da sua fala lá. Eu estudei horas e mais horas para trazer a palavra. Sua conversa foi legal hoje. Conversa. Derramei horas e horas da minha vida. Sabia que o pregador que prega 1 hora equivale a 7 horas, a 8 horas de trabalho? Fala. E aí você olha para a plateia, você sabe quem vai mudar a vida e você sabe que vai sair do mesmo jeito. Ué, às vezes é uma caixinha de surpresa.
Vocês aqui todos são caixinha de surpresa. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Que Deus dê sabedoria para falar, Pai. Sabedoria nas coisas que fala, e comece a prestar atenção. Como tem sido dupla a sua linguagem, por isso tem mantido em derrota muitas vezes. Senhor, que comece a vir um discernimento espiritual, porque todos aqui têm a mente de Cristo. Todos aqui têm a mente de Cristo e podem receber os segredos de Deus, andar na abundância de Deus. Senhor, que todos possam ter olhos espirituais para ver o mundo espiritual e entrar pelas dimensões celestiais, estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Deus querido, que sejam pessoas que queiram jogar o jogo da vida cristã de verdade, que joguem fora aquilo que já era para ter saído da sua vida, que lancem fora das suas vidas aquilo que já era para ter ido, mas está indo retendo, ainda está retendo. Que sejamos sérios e queiramos mais. Coloca, Senhor, pelo Teu Espírito. Deus, coloca pelo Teu Espírito uma sede de mais, de querer mais, de abundar em mais, ir muito além, em níveis muito maiores. E entendam que é o Senhor que está trabalhando na vida deles. O Senhor nunca deixou de trabalhar na vida deles. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Que os anjos do Senhor estejam cercando todos e abençoando a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com toda euforia. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida